Quando a gente olha o povo de Deus reunido, a gente enxerga o projeto eterno de Deus na prática. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu já ter um povo, ter uma família. Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Testemunho da graça do Senhor. A ideia de sermos escolhidos antes da fundação do mundo nele. E esse nele, no contexto do capítulo 1, versículo 13, ele estava falando da ideia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se nós fomos escolhidos para ser família de Deus em Jesus Cristo, antes do mundo ser formado, significa que Deus, na mente dele, antes de formar um homem, ele iria formar o homem com livre-arbítrio. E ele sabia da possibilidade que o homem tem de tropeçar por causa do livre-arbítrio. E se o homem tropeça, Deus já tem um plano pelo qual ele vai reconstituir ou reconduzir a família dele a um relacionamento com ele. E o plano é Jesus Cristo, o Filho dele, crucificado. Efésios capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E é maravilhoso ver cada um de nós reunidos aqui, nesse primeiro dia da semana, justamente como familiares daquele que é o soberano de toda a terra. Capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus. E se Deus é nosso Pai, nós somos filhos dele, assim como Jesus Cristo é Filho de Deus. E somos então irmãos de Jesus Cristo. Agora, a ideia de sermos familiares é uma ideia que foi expressa por ele. No versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua boa vontade. Bom propósito de Deus. Estava na mente eterna de Deus a ideia de formar uma família. Agora, essa família é impressionante. Por isso que ele fala tanto no livro de Efésios, da ideia da graça, da bondade, do amor e da misericórdia. Essa família é uma família que, antes de tudo, ofendeu o Senhor. Cada um de nós um dia escolhemos o pecado na nossa vida. Romanos capítulo 3, versículo 23, fala que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Romanos 6, 23 nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que Ele está nos oferecendo em Jesus Cristo. E geralmente quando a gente está se relacionando com as pessoas, a ideia é que quando alguém nos ofende, é a ideia que nós estamos esperando que esse alguém peça perdão para cada um de nós. Nós não estamos querendo reaver relacionamento, porque a pessoa nos ofendeu. E do que a gente quer é que ela nos peça desculpa. Mas no nosso relacionamento com Deus, o plano foi invertido. A ideia é de que nós ofendemos a Ele. E ao invés de nós buscarmos Ele para pedir perdão, foi Ele quem antes de tudo tomou a iniciativa e desceu até cada um de nós, para que através da oferta do sacrifício de Jesus Cristo, constrangidos pelo amor dele, nós fôssemos motivados agora sim a vir até Ele e reaver relacionamento, mostrando que então somos família de Deus sim, mas família de Deus estabelecida por causa da iniciativa amorosa dele, por causa do sangue de Jesus Cristo que também Ele espontaneamente derramou naquela cruz. Efésios capítulo 2, versículo 19 nos informa o seguinte: que já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Somos família de Deus. Agora, essa é uma das ideias do que é a igreja do Senhor. E a ideia de família mostra o relacionamento íntimo que nós temos uns com os outros. Mas o livro de Efésios apresenta também não só a ideia de família, mas a ideia de um relacionamento tão íntimo também, de que Jesus Cristo é o nosso cabeça e que nós somos o corpo dele. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, no versículo 20, fala que Deus exerceu o poder dele em Cristo, ressuscitando Cristo dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu Cristo para a igreja. Cristo é, capítulo 1,
versículo 20. O cabeça de todo o universo, mas de maneira íntima. Esse que é Senhor do universo é também o nosso cabeça. E a sua igreja, versículo 23, é o seu corpo. E a igreja de Jesus Cristo, como corpo dele, ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo, com o seu poder e graça, enche o universo, mas de maneira especial, nesse relacionamento íntimo que temos com Ele, Ele enche a igreja dele. A ideia de um recipiente vazio que precisa ser enchido, assim a igreja, um recipiente cheio do conteúdo de Jesus Cristo. Agora, a maneira pela qual Ele nos enche dele mesmo é alguma coisa que expressa o plano perfeito de Deus para a igreja dele. O corpo de Cristo é o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando a gente vê assim o povo de Deus reunido, o que a gente vê é expresso na prática o eterno plano de Deus. Foi eterno plano de Deus estabelecer a igreja dele, que é a família dele de um lado, mas que é também o corpo dele, tendo Cristo como cabeça. Mas ele estabelece não só a igreja dele, que é o plano eterno, mas ele mostra também como essa igreja, ou como esse povo dele funciona, para que funcionando como um organismo, ele possa crescer, para se tornar como Jesus Cristo é. Porque como a gente leu Efésios capítulo 1, versículo 4, foi o plano eterno de Deus na mente dele, formar um povo que ligado a Jesus Cristo, fosse Efésios capítulo 1, versículo 7, perdoado dos pecados para resgatar relacionamento com o Senhor. Mas não só a ideia do perdão dos pecados, a ideia também de andarmos de maneira santa e irrepreensível diante dele. A ideia de que Deus, como nosso Pai, Efésios capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Deus é santo, tem um caráter santo, tem características santas, tem um comportamento ideal do coração dele que ele expressa para o povo dele. E ele deseja que nós possamos crescer para essa imagem e semelhança dele. E ele faz isso por meio de fazer com que a igreja funcione e trabalhe. A ideia da unidade que nós temos, na diversidade dos dons que ele distribui para cada um, para que com os dons que nós temos, nós possamos ajudar e apoiar uns aos outros no crescimento do caráter de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. De novo, Efésios capítulo 4, versículo 10. Ele volta à ideia de que Cristo é aquele que enche todas as coisas. E ele enche todas as coisas. E de maneira especial, segundo o que a gente leu em Efésios capítulo 1, versículo 23. Ele enche a igreja dele, do conteúdo dele mesmo. Mas ele traz a ideia aqui, em capítulo 4, versículo 7 a 10, do Salmo 68, quando ele diz que a graça foi concedida a cada um de nós, que faz parte desse corpo que é a igreja do Senhor. Ele concedeu dons para cada um de nós, segundo a proporção do próprio dom dele, Cristo. E ele diz, citando o Salmo 68, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu então dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. A ideia do Salmo 68, a gente precisa entender um pouco da cultura das batalhas dos reis do Velho Testamento. Quando uma nação batalhava contra a outra, quando um rei vencia a nação inimiga, ele geralmente trazia cativo a nação derrotada, os membros da nação derrotada, os indivíduos da nação derrotada,
vinham numa marcha de vitória. Eles derrotados, mas é a marcha de vitória do rei. O rei na frente, o seu exército atrás, trazendo acorrentados e cativos os homens da nação inimiga, mostrando a vitória desse rei poderoso e vitorioso. E juntamente com isso, quando ele chegava na nação dele, na capital da nação dele, juntamente com ele estava trazendo os bens da outra nação também, os despojos da outra nação também. E quando ele chegava na pátria dele, mostrando a vitória contra os cativos, ele pegava os bens da nação inimiga e ele distribuía como um presente para os indivíduos da sua própria nação. E é isso que ele está falando que Cristo fez. Mas não está falando de um contexto físico, como os reis do Velho Testamento, está falando de um contexto espiritual. A ideia é que existiu uma batalha de Cristo contra as trevas. E nós, cada um de nós, por causa do pecado, fomos mantidos cativos por Satanás. Satanás nos manteve cativos no sentido de fazer com que nossas almas pecassem. E quando pecamos, ficamos escravizados das hóstias do mal. Pois Cristo, como o grande Rei eterno e todo-poderoso, desceu até essa terra para derrotar Satanás. E a maneira pela qual Cristo derrotou Satanás foi pela cruz do Calvário. Porque através da cruz de Cristo, com o sangue dele, ele conquista a vitória contra o pecado, ele nos resgata da mão de Satanás. E ele nos leva nesse cotejo de vitória. Quando ele sobe aos céus, ele mostra a vitória que ele teve. E quando ele chega na pátria celestial, que ele é o céu, à destra de Deus, ele derrama também os dons dele para a igreja dele, como presente, para que através desses dons, nós sejamos enriquecidos dele mesmo. E com esses dons e essas riquezas que ele nos fornece da parte dele, nós devemos usar os nossos dons, não de maneira egoísta, mas dentro de um corpo. Nós devemos usar o nosso dom para construir Cristo um no outro. Mas olha a ideia da vitória. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2 fala sobre a liberdade que nós temos em Cristo e como ele triunfou sobre Satanás e os anjos. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contrário e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades do mal, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo desceu do céu, derrotou Satanás na cruz, resgatou as nossas almas das trevas, voltou ao céu, subiu aos céus novamente, e agora para a igreja perdoada e redimida e liberta das trevas, ele ainda concede a graça de distribuir para cada um de nós que fazemos parte do corpo dele os dons que são dele mesmo, para que nós possamos utilizar os nossos dons para construir o outro, para formar no outro o que falta do caráter de Cristo. Assim, o que falta na Cacá de Cristo, deve ser que o Josué usa o dom para construir nela. Deve ser que o que falta em Cristo do Beto, a Cacá usa o dom que Cristo deu para ela para construir o Beto. O Beto constrói o Vini constrói um outro irmão, e assim sucessivamente. Deus vai trabalhando a ideia de Cristo como o cabeça, que distribui esses dons para o corpo dele. E nós entendemos um pouco, ele está usando a ilustração de corpo, nós entendemos um pouco a ideia do corpo humano. No nosso corpo humano existem diferentes membros, mas a diversidade dos membros que nós temos contribui para a unidade do corpo inteiro. A mão não faz o que o pé faz, a boca não faz o que o ouvido faz, mas nós não conseguimos conviver faltando nenhum desses membros. Nenhum membro é mais importante do que o outro, e cada membro executando a sua função contribui para o todo. A minha mão serve para eu comer, o meu pé não serve para eu comer, o meu pé serve para eu caminhar, a minha boca serve para eu me comunicar, os meus ouvidos servem para eu escutar, mas nenhum deles é de menos importância dentro do corpo.
E é essa ideia que Cristo está mostrando, a maneira pela qual Ele enche a própria igreja dele. Que Ele conquistou a vitória contra Satanás, que Ele perdoou o povo dele completamente. E do que a gente tem expresso aqui, é o eterno plano de Deus, é a igreja dele formada. Mas Ele quer encher essa igreja do conteúdo dele mesmo. E Ele o faz, concedendo as riquezas dele próprio, para que com os dons que Ele nos dá, a gente possa construir um ao outro. E Ele vai trabalhando um pouco essa ideia no contexto. Em capítulo 4, versículo 11 de Efésios, Ele diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Apóstolos e profetas, eles estão no fundamento da igreja juntamente com Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20. Mas nós temos ainda hoje homens a quem o Senhor levanta com o dom de serem evangelistas, outros homens que são pastores e mestres. E a ideia do dom desses homens não é que eles sejam melhores do que os outros membros. No corpo de Cristo não existe a ideia de clérigos e leigos, daqueles que sabem mais, daqueles que sabem menos. É simplesmente um dom diferente de um outro dom qualquer que o Senhor levanta na igreja. Mas esses homens Deus levanta para que eles possam, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Porque na medida em que esses homens são levantados como pastores e mestres da palavra do Senhor, eles estão auxiliando o povo de Deus com a pregação da palavra e com a própria vida que eles têm de acordo com a Escritura, para auxiliar os membros do corpo de Cristo a aperfeiçoarem o próprio caráter. Porque a ideia de Deus diante da fundação do mundo é que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Perdemos a imagem e semelhança por causa do pecado, pois Cristo reconquistou isso por meio do sangue dele. E agora, atualmente, na fase atual que estamos, é uma fase de transformação, onde Ele está derramando as riquezas dos dons dele, para que através dos dons, apoiando um ao outro, a gente cresça no caráter e seja aperfeiçoado, e seja santo como Ele é santo. Então, a ideia de aperfeiçoar os santos, mas não só o aperfeiçoamento do caráter, também ajudar os santos de Deus, os cristãos, ou os discípulos de Cristo, fazendo eles compreenderem a ideia de como eles podem usar os dons que eles têm para o serviço dentro do corpo de Cristo, o serviço um ao outro, a construção do caráter um ao outro, usando o próprio dom que o Senhor me deu. E tudo isso com vistas à edificação do próprio corpo de Jesus Cristo. E Paulo mostra aqui no contexto de Efésios que o Senhor não deseja com que nenhum homem e nenhuma mulher que faça parte do corpo de Cristo e da família de Deus fique para trás no processo de maturidade. Ele diz que isso acontece até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos devemos chegar a um amadurecimento, caminhando todos juntos, um se preocupando com o outro, cada um usando o seu dom para construir um outro, para que no mesmo passo a gente vá crescendo juntos, para ser como Cristo é, porque Cristo expressa a exatidão do ser de Deus. E o projeto de Deus, o projeto de Jesus, o projeto do Espírito Santo é que a igreja dele possa realmente alcançar uma etapa no processo de crescimento, crescendo cada vez mais para se tornar a imagem e semelhança de Cristo, de Deus, do Espírito, mente deles, coração deles, caráter deles, atitude deles. Esse é o lado, um dos lados, em que uma igreja verdadeira do Senhor deve se preocupar, o processo de santificação dos seus membros. E é um processo onde a graça do Senhor está envolvida. Agora, uma outra área que quase as igrejas não se envolvem muito, e que também uma verdadeira igreja deve se preocupar, é com a área doutrinária. E uma igreja bem fundamentada no Senhor deve se preocupar com o que o Senhor se agrada em cada assunto dentro da nossa vida. Por isso o versículo 14, ele diz que nós devemos crescer, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que com sua astúcia induzem as pessoas ao erro.
uma verdadeira igreja do Senhor deve apoiar um ao outro, para que nós não venhamos a ser suscetíveis e facilmente levados fora do corpo de Cristo, por causa de homens que, com sua astúcia e com suas falsas doutrinas, induzem o erro. O Senhor tem em cada área expresso na revelação da palavra dele o desejo que ele tem. Qual é o desejo que o Senhor tem nos dias de hoje para o casamento? Existe doutrina para isso? Qual é a maneira pela qual o Senhor deseja ser louvado e adorado? A palavra do Senhor expressa exatamente como ele deseja ser adorado. Como nós devemos nos comportar nos relacionamentos, a palavra do Senhor revela isso. São todas coisas que a gente tem que vir para a palavra, e de maneira humilde a gente deve consultar qual é o desejo do Senhor em cada assunto, e aplicar na nossa vida, e crescer cada vez mais, para atingir convicção, e de maneira madura, realmente caminhar na doutrina do Senhor. Infelizmente, existem muitos homens que têm a opinião do último livro que leram, e isso mostra a infância espiritual. A gente precisa ter convicções firmes e maduras, e ficar sempre com aquilo que sai da boca e da palavra do Senhor. Mas a gente deve fazer isso nesse processo de crescimento ao amadurecimento rumo ao coração de Cristo, com uma postura equilibrada. Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. As verdades do Senhor, com referência à santidade e com referência à doutrina, são verdades que a gente não tem como não falar para as pessoas, porque realmente a verdade é que nos liberta, e é a verdade do Senhor que vai nos conduzir no caminho de relacionamento real com Ele. E todos nós amamos o Senhor, e a gente quer manter o nosso relacionamento íntimo com o nosso Pai, somos família dele, a gente quer permanecer no corpo de Cristo, Ele é o nosso cabeça, mas é alguma coisa que precisa ser dita com bastante amor. A gente não precisa agredir as pessoas na medida em que a gente está falando a verdade para elas. A verdade do Senhor já é suficientemente forte para impactar as pessoas. O Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é poder de Deus para transformar as vidas de maneira a santificá-las, para alcançar o caráter de Cristo. O Evangelho também é suficiente com a sua verdade para libertar as pessoas da confusão doutrinária, de maneira que ninguém precisa pregar o Evangelho de maneira carrancuda e brava e de maneira a ofender as pessoas. É pregando a verdade, mas respeitando o histórico passado. Às vezes as pessoas vieram de outros grupos religiosos que têm muita confusão doutrinária. Às vezes tem um comportamento de vícios do passado, e que a gente precisa proclamar a verdade, que precisa abandonar as coisas erradas, mas com amor, ajudar e construir, para que verdadeiramente possam viver os sonhos que Deus tem, e Deus sabe como nós funcionamos melhor. Se a gente faz isso, a gente ajudando um ao outro, na verdade em amor, vai crescer em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que processo sábio do trabalho que Cristo faz na igreja dele. Ele dos céus derramou os dons e as riquezas para cada um de nós, para que, utilizando as riquezas que Ele mesmo nos dá, nós possamos de maneira altruísta construir um ao outro para formar o caráter de Cristo um ao outro. E nós devemos crescer em tudo naquele que é o próprio cabeça de Jesus Cristo. Então tudo vem dele e volta para Ele, para a glória dele. É a ideia. E versículo 16: Ele que é o cabeça, de quem todo o corpo, Cristo como cabeça, e de quem todo o corpo, que somos nós, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. A ideia de que todos nós devemos fazer a nossa parte no corpo, segundo a justa cooperação, e ele frisa, de cada parte, vai efetuar o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, do corpo de Cristo, e tudo isso com base no amor, para que nós possamos crescer no caráter de Cristo,
para que nós possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, para que nós possamos crescer e voltar à imagem e semelhança de Deus. Deus trabalha com cada um de nós e Deus conta com cada um de nós. O plano é perfeito, o plano é eterno, o plano revela graça, misericórdia, bondade. Não merecíamos nem o perdão dos pecados, pois Ele nos resgatou pela graça, e na atual fase Ele ainda nos dá o privilégio de possuir das próprias riquezas dele, para entrar no projeto dele de eterno de salvação, e dentro do povo dele estarmos construindo um ao outro para crescer de novo na imagem e semelhança de Cristo até que Ele volte e nós possamos viver eternamente com Ele. E juntamente com isso, não só a ideia de construir um ao outro, mas o Senhor deseja também o crescimento numérico desse grupo, e a ideia de que uma igreja unida trabalha na unidade, mas da diversidade dos dons, a diversidade dos membros trabalhando junto para proclamar o Evangelho e chamar mais pessoas para fazer parte dessa família de Deus, para fazer parte desse corpo de Cristo, porque essa família de Deus e esse corpo de Cristo, segundo o que nos informa em Efésios capítulo 5, versículo 26, maridos, ele mostra a relação que há, relação entre marido e mulher fisicamente, a relação que há entre Cristo e a igreja. E ele diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para a apresentar. Jesus está trabalhando para isso, e um dia vai acontecer na plenitude, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é uma grande realidade daquilo que Cristo está querendo trabalhar em nós e daquilo que vai acontecer na plenitude das coisas quando Ele retornar. Vamos viver eternamente com o Senhor, de maneira que no plano eterno de Deus Ele nos tira das trevas. Foi um plano já antes da fundação do mundo. Tira das trevas, perdão dos pecados, atual fase, transformação, um processo de crescer na imagem e semelhança de Cristo, até que na volta Ele abre os céus e glorifique a igreja dele para sempre, para nós vivermos para Ele com sempre, para sempre. É a promessa do Evangelho de um Deus que não pode mentir. Vamos trabalhar juntos como igreja, nessa sermos unidos, nessa diversidade dos membros. Cada membro efetuando a sua parte, é que a igreja vai crescer para ser como o sonho de Jesus Cristo, para ser como realmente Ele planejou e projetou. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o crescimento de todos nós, que nós possamos crescer edificando as pessoas que já estão, mas crescendo também numericamente, fazendo com que as pessoas pelo Evangelho possam abrir os olhos e entender o projeto e o plano para a família e para o corpo dele. Amém?